Olá pessoal, tudo certo? Então agora vamos conversar sobre as plantas do ciclo MAC. O que é isso, planta do ciclo MAC? A gente chama de metabolismo ácido das crassuláceas, ou seja, são principalmente as espécies crassuláceas que têm esse tipo de ciclo, tá? Às vezes eu vou falar MAC ou CAN, porque o CAN ele vem do inglês, tá? Mas MAC e CLAN, plantas CAN ou plantas MAC são a mesma coisa, ok? Então, só lembrando, nós estamos falando das bioquímicas. Tem as espécies C3, a C4 e as plantas MAC, as plantas CAN. Espécie C3 tem o ciclo C3, o de Calvin, e podem fazer a fotorrespiração. Espécie C4 também tem o ciclo de Calvin, mas antes tem outra espécie, outro ciclo, que é composto pela enzima pepicase. Já as plantas CAN, as plantas MAC, a divisão da fotossíntese ocorre entre noite e dias e ela também pode fazer a fotorrespiração. Importantíssimo lembrar, todas as espécies, seja C3, C4 ou MAC, produz carboidrato, tem o ciclo de Calvin, produz carboidrato a partir do ciclo de Calvin. Beleza? Então vamos lá. Metabolismo ácido das crassuláceas. Por que essas plantas elas existem, né? Então assim, então nós já vimos que espécies C4 são mais eficientes em ambientes tropicais do que espécies C3. Elas necessitam de mais luz, toleram maior temperatura e, né, vamos falar assim, exige menos água para fazer fotossíntese. Quem são as espécies C4? As 5 principais: cana, milho, sorgo, milheto, braquiária. E as espécies MAC, que nós vamos conversar agora, elas são plantas que sobrevivem em condições de extrema aridez, ou seja, extrema falta d'água. Quem são essas plantas? Abacaxi, cacto. Cacto é um dos melhores exemplos. Então, elas são adaptadas para regiões de extrema falta d'água, de ficar meses sem chuva, tá? Por isso que a divisão. Então, se eu perguntasse para vocês, qual que é a diferença entre as plantas MAC com C3 e C4? Enquanto que as espécies C3 abrem os estômatos durante o dia, tá? E fecham à noite, as espécies MAC são ao contrário. Elas abrem o estômago à noite, tá? Durante o dia ela fecha, mas ela faz parte da fotossíntese à noite e parte da fotossíntese durante o dia. Por quê? Ela já não tem água. Ela está em uma situação de extrema falta d'água. Se ela abre o estômago durante o dia para absorver CO2, ela perde água, ela transpira. Então ela já não tem água no solo. Então ela teve que desenvolver uma estratégia para economizar, para parar de perder água. Qual foi essa estratégia? Abrir o estômago à noite, tá? Então é por isso que aqui nesse slide nós temos uma divisão. Noite, vou até passar uma linha aqui, ó. Dia. Por quê? Parte dela ocorre de noite, parte ocorre de dia. Uma coisa nós temos que deixar claro: só temos ATP e NADPH se tiver luz. Por isso que eu coloquei aqui o ciclo C3 somente no dia. Por quê? Para ter ciclo C3, tem que ter ATP e NADPH. E só tem ATP e NADPH na presença do sol, na presença de luz. Mas vamos ver o que a planta, o que as plantas MAC elas fazem. Então, à noite, para não perder água, ela abre o estômago. É igual na espécie C4, ela converte o CO2 a bicarbonato, porque é mais ácido, então ela prefere na forma de bicarbonato. Também essas espécies têm a enzima pepicase. A enzima pepicase, ela também produz o ácido oxalacético, o oxalacetato, e logo ele é convertido a malato. Beleza? Só que isso aqui ocorre à noite, ok? Só que daí é o seguinte, para ela continuar o processo fotossintético, tem que ter ATP e NADPH. Isso não tem à noite. Então, o que ela faz? Ela pega esse malato e guarda no vacúolo. Então, o que nós podemos falar? As plantas MAC, elas guardam malato à noite no vacúolo.
elas ficam a noite inteira guardando o malato. Por quê? O que tem no malato? Tem o CO2, ok? Que é o substrato, é a base do ciclo C3. Então, à noite, ela pega o CO2, né? Resumindo tudo, ela pega seu CO2 e guarda o CO2. Mas guarda como? Guarda como malato. Na onde? No vacúolo da célula. Ela guarda no malato, no vacúolo, no malato, tá? Isso gasta um pouquinho de energia? Gasta. De onde que ela utiliza essa energia? Do amido que está aqui no cloroplasto, tá? Só que a gente não vai entrar nesse detalhe. Beleza. Isso ela faz à noite. Aí começou a amanhecer, começou a ter presença de luz. Ela vai e fecha o estômago para não perder água. Ela tá assim, uma situação, né, 3, 4 meses, sem chuva, sem água. Então ela já fecha o estômago, mas ela deixa de fazer fotossíntese? Não. O que que ela faz daí? Esse malato que está aqui no vacúolo, ela transporta ele, transfere ele lá para o cloroplasto. O que que esse malato faz? Descarboxila. O que que é isso? Libera o CO2 para rubisco. O que a rubisco faz daí? Ela vai e gera o ciclo C3. Ok? Por quê? Porque a fotossíntese, o ciclo C3, só ocorre na presença de luz. Então é uma estratégia que essa planta encontrou para sobreviver em uma condição de extrema aridez. Ok? Aí vocês podem falar, então elas são mais eficientes do que a C4. Eficiente depende do sentido. Se fosse eficiente para gastar menos água, sim, ela gasta menos água. Só que em termos de produção de biomassa, as C4 são muito mais eficientes, porque ao mesmo tempo que ela pega o CO2, ela já está produzindo carboidrato, enquanto que as plantas MAC não. Ela faz uma parte à noite e faz a outra parte de dia, tá? Aí só a título de informação, algumas espécies, elas podem ter o ciclo, elas podem fazer o ciclo C3 em condições quando tem água no solo. Então, se tem água no solo, ela se comporta como uma C3, ela abre o estômago durante o dia. Mas quando começa a faltar muito água no solo, ela passa a ter comportamento de plantas MAC, ok? Então, esse aqui é o ciclo das plantas MAC. E aqui está um resumo. Quais são as primeiras partes? Conversão do CO2 a bicarbonato, depois a carboxilação e formação do malato, a pepicase pega o CO2, converte ele a malato, depois ela guarda o malato no vacúolo, ela acumula. Aí durante o dia, ela transporta esse malato para o cloroplasto, libera o CO2 para rubisco e a rubisco faz o quê? Faz o ciclo de Calvin, produz carboidrato. Ok? Então, basicamente, esse é o ciclo, né? Ele é mais tranquilo de entender, mas é uma estratégia muito inteligente da planta para sobreviver em condições de extrema aridez. Então, qualquer dúvida, estarei tirando essas dúvidas no chat ou na aula ao vivo. Abraço para todos.